Capítulo 29. Klein tentou ao máximo manter-se em seu estado emocional habitual, perguntando com genuíno interesse: que habilidades os videntes têm? Sua pergunta é imprecisa. Na verdade, a pergunta deveria ser: que habilidades consumir a poção vidente dá? Dan Smith balançou a cabeça e riu. Suas pupilas cinzas e seu rosto se afastaram da lua enquanto suas feições se escondiam nas sombras. Há muitos tipos de coisas envolvidas como, por exemplo, astromância, cartomancia, pêndulos espirituais e vidência. Claro, isso não significa que consumir a poção permitirá que você imediatamente compreenda todas elas. A poção só lhe dá as qualificações e a capacidade de aprendê-las. Como eles não têm meios diretos de lutar contra inimigos, H é H. Você provavelmente pode imaginar que a criação de um ritual mágico requer muita preparação, não sendo adequado para combate. Portanto, em termos de conhecimento de misticismo, um vidente será mais instruído e profissional do que um espreitador de mistérios. Parece que corresponde aos meus requisitos também. No entanto, a falta de meios para lidar diretamente com os inimigos é um grande dilema. Além disso, a Igreja da Deusa da Noite Eterna provavelmente não tem as sequências subsequentes. A Santa Catedral provavelmente se refere à sede, a Catedral da Serenidade. Os meios disponíveis para os Beyonders de baixa sequência contra seus inimigos podem não ser comparáveis às armas de fogo. Klein mergulhou em profundo pensamento, enquanto se atormentava com a escolha, e continuou indeciso entre espreitador de mistérios e vidente. Ele não mais considerava coletor de cadáveres. Dan Smith sorriu quando viu isso. Você não precisa se apressar para tomar uma decisão. Diga-me sua resposta na segunda-feira de manhã. Independentemente de escolher uma sequência ou desistir desta oportunidade, nenhum de nós falcões noturnos terá qualquer opinião sobre o assunto. Acalme-se e pergunte ao seu coração. Com isso dito, Dan tirou o chapéu e se curvou ligeiramente. Ele caminhou lentamente por Klein e se dirigiu para a escadaria. Klein não disse uma palavra e não respondeu de imediato. Ele silenciosamente se curvou e observou enquanto Dan ia embora. Embora estivesse constantemente esperando se tornar um Beyonder anteriormente, ele foi lançado em um dilema quando a oportunidade surgiu. As subsequentes sequências que faltavam, Beyonders correndo o risco de perder o controle, a credibilidade dos diários do Imperador Roselle, e os murmúrios ilusórios que poderiam corromper as pessoas levando-as à loucura, tudo se misturou, formando um fosso que obstruía seu avanço. Ele respirou fundo e lentamente expirou. Não importa o quão ruim seja, não pode ser pior do que fazer um estudante de 18 anos do ensino médio decidir sua futura carreira. Klein deu uma risada autodepreciativa. Reunindo seus pensamentos dispersos, ele abriu a porta suavemente e deitou-se na cama. Ele ficou lá com os olhos abertos, olhando silenciosamente para o fundo do beliche de cima que estava tingido com o sutil carmesim da lua. Um bêbado cambaleou do lado de fora da janela enquanto uma carruagem corria pelas ruas vazias. Esses ruídos não quebraram a serenidade da noite, mas, em vez disso, tornaram-na ainda mais sombria e distante. Suas emoções se acalmaram quando ele recordou seu passado na Terra. Ele se lembrou como gostava de se exercitar, seu pai que sempre falava alto, sua mãe que gostava de se ocupar apesar de ter uma doença crônica, seus amigos que cresceram com ele, passando de esportes como futebol e basquete a jogos e mahjong, além da pessoa para a qual ele fizera uma fracassada declaração. Estes eram como um rio silencioso. Não tinha muitas ondulações nem sentimentos profundos, mas silenciosamente afogavam seu coração. Talvez só se aprenda a apreciar as coisas depois de tê-las perdido, Klein pensou. Quando o carmesim recuou e o céu se tornou dourado-amarelo por causa do sol nascente, Klein fez sua escolha.
Reticências. Ele saiu da cama e foi para o banheiro público lavar o rosto para acordar. Então, levou uma nota de $1 para a loja da senhora Wendy para comprar 8 libras de pão de centeio com 9 centavos, reabastecendo o alimento básico que havia sido consumido na noite anterior. O preço do pão começou a estabilizar, comentou Klein depois do café da manhã enquanto Benson se trocava. Era domingo, então ele e Melissa finalmente tiveram a chance de descansar. Klein, que já estava usando um traje adequado, estava sentado em uma cadeira e folheava os jornais antigos que trouxe ontem. Ele disse, surpreso: há uma casa para alugar aqui, Rua Wendell 3 no Burgo Norte, um bangalô com 2 andares. Há 6 quartos, 3 banheiros e 2 grandes varandas no andar de cima. Embaixo, há um refeitório, uma sala de estar, uma cozinha, 2 banheiros e 2 quartos de hóspedes, bem como uma adega subterrânea. Na frente da casa há 2 hectares de terra privada e há um pequeno jardim na parte de trás. Pode ser alugado por 1, 2 ou 3 anos, com um aluguel semanal de 1 libra e 6 soli. Os interessados podem dirigir-se à Rua Champagne e procurar o Sr. Guzev. Esse é o nosso objetivo para o futuro. Benson colocou sua meia cartola preta enquanto sorria ao dizer: o aluguel dos lugares nos jornais é geralmente um pouco caro. A companhia de aprimoramento residencial da cidade de Tingen tem opções que não perdem em comparação com as mais baratas. Por que não estamos procurando na Associação de Aprimoramento de Moradias de Tingen para a classe trabalhadora? Perguntou Melissa saindo do quarto segurando um casquete. Ela havia se trocado para um vestido longo branco acinzentado que havia sido remendado várias vezes. Ela era silenciosa e introvertida, mas isso não podia mascarar sua juventude. Benson riu. Onde você ficou sabendo da Associação de Aprimoramento de Moradias de Tingen para a classe trabalhadora? Jenny, senhora Rochelle, ou foi da sua boa amiga Selena? Melissa olhou para o lado e sussurrou uma resposta. Senhora Rochelle, enquanto me lavava ontem à noite, aconteceu de eu a encontrar. Ela me perguntou sobre a entrevista de Klein e eu contei resumidamente o que aconteceu. Então, ela sugeriu que eu encontrasse a Associação de Aprimoramento de Moradias de Tingen para a classe trabalhadora. Benson notou a expressão confusa de Klein e balançou a cabeça, se divertindo. Eles são direcionados para os pobres. Bem, uma descrição precisa é que eles são uma associação de moradias para as camadas mais baixas da sociedade. Eles constroem e renovam casas que basicamente têm banheiros comunitários. Eles fornecem apenas 3 opções: um quarto individual, duplo ou triplo. Você deseja continuar vivendo em tal ambiente? A Companhia de Aprimoramento Residencial da cidade de Tingen compartilha negócios semelhantes aos deles, mas também oferece opções para a classe média baixa. Para ser honesto, somos um pouco melhores que a classe média baixa, mas ainda estamos bem piores do que as verdadeiras famílias de classe média. Não é uma questão de salário, é só que não tivemos tempo para economizar. Klein chegou a uma conclusão enquanto guardava o jornal. Pegando sua cartola, ele se levantou. Então, vamos lá. Eu me lembro que a Companhia de Aprimoramento Residencial da cidade de Tingen fica na Rua Narciso, disse Benson ao abrir a porta. Eles são como a Associação de Aprimoramento de Moradias de Tingen para a classe trabalhadora, conhecida como Caridades dos 5%. Você sabe por quê? Eu não sei. Klein levantou a bengala e caminhou para o lado de Melissa. A garota de cabelos negros que chegavam em suas costas assentiu. Benson saiu e disse: esses tipos de associações ou empresas de melhoramento habitacional foram estabelecidas como resultado de Backlund. Elas são financiadas de 3 maneiras:
1. Solicitando doações de fundações de caridade. 2. Através de propostas de financiamento, eles recebem doações da comissão do governo a uma taxa especial de 4%. Em terceiro lugar, através de investimentos. Ao pegar uma parte do aluguel recebido, eles darão a seus investidores um retorno de 5%. É por isso que eles são chamados de caridades dos 5%. Os irmãos desceram as escadas e caminharam lentamente em direção à Rua Narciso. Eles decidiram escolher uma casa antes de falar com seu atual proprietário, Sr. Frank. Eles não queriam estar em uma situação onde seriam forçados a se mudar enquanto ainda não tinham onde ficar. Eu ouvi de Selena que há empresas de melhoria habitacional que são administradas puramente como instituições de caridade? Melissa perguntou, pensando. Benson riu. Existem, como o fundo de Weevil, que Sir Weevil doou dinheiro para estabelecer. Ele constrói apartamentos voltados para a classe trabalhadora. Ele também fornece pessoal exclusivo para a gestão de imóveis, enquanto cobra apenas um aluguel bem baixo. No entanto, os critérios de inscrição são muito rigorosos. Parece que você não gosta da ideia? Klein teve essa impressão quando perguntou com um sorriso. Não, eu respeito muito Sir Weevil, mas tenho certeza de que ele não sabe o que é a verdadeira pobreza. Ficar em seu apartamento é como um padre pregando esperança. Não é muito pragmático. Por exemplo, os inquilinos têm que receber as principais vacinas e precisam se revezar na limpeza do banheiro. Eles são incapazes de sublocar seus apartamentos ou usá-los para atividades comerciais. Não é permitido jogar seu lixo de maneira irresponsável e as crianças são impedidas de brincar nos corredores. Deusa, ele deseja fazer de todos damas e cavalheiros? Benson respondeu em seu tom habitual. Klein franziu as sobrancelhas em dúvida. Não parece problemático. Esses são todos critérios bem razoáveis. Sim, Melissa assentiu em consentimento. Benson inclinou a cabeça e olhou para eles antes de rir. Talvez eu tenha protegido tanto vocês dois que vocês não tenham visto o que realmente é pobreza. Você acha que eles teriam dinheiro para as principais vacinas? A linha de organização de caridade gratuita os atrasa por 3 meses. Você acha que o trabalho deles é estável e não temporário? Se eles não podem sublocar partes de seu apartamento para receber alguma renda extra, eles devem sair quando perderem seus empregos. Além disso, muitas senhoras consertam roupas ou fazem caixas de fósforos em casa para manter seu sustento, porém essas são consideradas como atividades comerciais. Você vai expulsar todos eles? A maioria dos pobres usam todas suas forças para sobreviver. Você acha que eles têm tempo para disciplinar seus filhos e impedi-los de correr pelos corredores? Talvez eles só possam ser trancados em casa até que tenham idade suficiente, e então enviá-los para lugares que aceitem trabalho infantil quando tiverem entre 7 e 8 anos de idade. Ben não usou muitos adjetivos para descrever o assunto, isso fez com que Klein estremecesse um pouco. Era assim que pessoas de classes socioeconômicas baixas viviam? Ao lado dele, Melissa ficou em silêncio. Demorou um bom tempo até que ela disse em um tom etéreo. Jenny não queria mais que eu a visitasse depois que ela se mudou para a rua de baixo. Vamos torcer para que o pai dela se recomponha depois da lesão e encontre um emprego estável. No entanto, tenho visto muitos alcoólatras usarem álcool para se anestesiarem. Benson riu com um tom sombrio. Klein estava sem palavras. Melissa parecia estar no mesmo estado. Sendo assim, os irmãos caminharam silenciosamente pela Rua Narciso e encontraram a companhia de aprimoramento residencial da cidade de Tingen. A pessoa que os servia era um homem de meia-idade com um sorriso amável. Ele não estava usando um traje formal ou um chapéu, mas usava uma camisa branca e um colete preto.
Podem me chamar de Scarter. Posso saber que tipo de casa vocês têm em mente? Quando ele deu uma olhada na bengala incrustada de prata de Klein, seu sorriso se alargou. Klein olhou para Benson, que era melhor com as palavras, e gesticulou para que ele respondesse. Benson respondeu diretamente: uma casa geminada. Scarter folheou os arquivos e documentos em sua mão antes de sorrir. Atualmente há 5 propriedades que não foram alugadas. Para ser honesto, somos mais orientados a servir os clientes trabalhadores e seus filhos que têm dificuldades de moradia onde 6, 8 ou até 10 ou 12 pessoas se espremem em uma casa. Não há muitas casas geminadas. Há uma na rua Narciso 2, uma no Burgo Norte, uma no Burgo Leste. O aluguel semanal vai de 12 a 16 soli. Você pode dar uma olhada nos mostruários detalhados aqui. Ele entregou um documento para Benson, Klein e Melissa. Depois de lerem, os irmãos trocaram olhares e apontaram para o mesmo lugar no pedaço de papel ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhada primeiro na rua Narciso 2, disse Benson. Klein e Melissa assentiram em resposta. Este lugar era um distrito com o qual eles estavam familiarizados. Ponto.